sejam todos bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber os caminhos que vão te levar ao sucesso na sua trajetória profissional. É o Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. E hoje eu estou aqui numa edição super especial do Pode Conectar. Eu estou aqui com o Ricardo Santin. Vou contar um pouquinho desse currículo aqui para vocês, mas logo a gente vai saber muito mais sobre essa trajetória do Ricardo. Bom, gente, me chamou super atenção na trajetória do Ricardo, que ele é mentor de carreira, ele é palestrante e faz parte há 10 anos da BMW Group Brasil. Ele atuou na gestão de projetos de implantação da planta em Araquari, na área de qualidade e atualmente está como diretor de montagem. Santin é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e de processos e possui experiência em projetos de tecnologia e inovação voltados para a indústria no Brasil e também na Alemanha. Ricardo, um super prazer ter você aqui conosco. Estou super animada com esse podcast que eu dei uma espiada lá no teu LinkedIn. Acho que tem uma história muito legal para você compartilhar e que as pessoas vão conseguir aproveitar e se inspirar na sua trajetória. Muito obrigada. Legal, Paula. Obrigado. Prazer estar com você aqui. Uma satisfação imensa poder contribuir também um pouco com história, experiências. Tenho aprendido muito aqui com o Pode Conectar, com os convidados que você traz aqui. Então, é uma satisfação participar também com você aqui. Ai, que legal, Ricardo. Bom, antes de mais nada, né, vamos do começo. Então, quero conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Você hoje está em uma das diretorias de uma empresa que é referência global em inovação, mobilidade sustentável e performance. Está constantemente sendo eleita uma das marcas mais valiosas do mundo. Conta um pouco para nós como que aconteceu tudo isso, como que você chegou a essa diretoria para a gente inspirar essas pessoas também. Perfeito. A minha trajetória ela não é o padrão da indústria automobilística. Eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina. Nasci numa família que me ajudou muito, me deu muito suporte. E eu tomei decisões muito cedo em sair de casa para estudar, para fazer escola técnica. Então, de 14 para 15 anos, eu já rumei esse caminho de estudo. Me mudei para Pato Branco, no Paraná, onde eu fiz, na época, o Cefet, Escola Técnica Ensino Médio. E isso foi me abrindo muitas possibilidades. Eu fui descobrindo essa vontade pela parte técnica, né? E o interessante nisso é que a minha principal motivação para começar o estudo técnico foi ainda durante minha fase da escola. No contraturno, eu atuava como office boy numa empresa de implementos agrícolas. Mas, na prática, eu vivia na seção de peças e com os mecânicos que estavam desmontando e montando motores. Então, esse foi o despertar aí para essa vida técnica. Que legal, Ricardo. Você sabe que eu faço mentoria também e dentro do processo de mentoria eu tenho um momento que eu sempre tento que as pessoas façam essa conexão, sabe? De em que momento, ali nessa idade, o que será bom? Porque é importante a gente reconectar, porque muitas vezes as pessoas se perdem nesse caminho, né? Que legal. Mas e aí? O que foi acontecendo? Como que foi? Depois disso, eu fiz um curso de eletromecânica e me despertei mais para mecânica. Então, eu fiz engenharia mecânica, mudei mais uma vez de cidade, fui para Caxias do Sul. Então, a formação e os meus interesses foram me levando também a outros desafios. Eu aprendi muito morando sozinho, morando em outras cidades. Então, muita disciplina, muita persistência para conseguir atingir meus objetivos. E na universidade eu me deparei também com novidades. Fiquei muito curioso pela parte de pesquisa e inovação. Eu fui sempre inspirado por mentores também, professores que hoje são amigos meus, para entrar na área de iniciação científica. Na época tínhamos lá projetos com empresas da região na área de fabricação, usinagem, e eu me interessei muito por isso, tive apoio da minha família e segui esse caminho. E o caminho da pesquisa realmente ele me trouxe muitas oportunidades, né, de trabalhar com gestão de projetos, de trabalhar também com artigos científicos, participação em eventos, em congressos. Isso foi me abrindo muitas opções. Eram projetos voltados à indústria, então existia muito compromisso de apresentar resultados para a indústria, e isso aí me levou também a construir essa trajetória que talvez me trouxe aqui nesses caminhos que eu estou hoje, né?
Que incrível, realmente, é como você falou, não é o comum, mas ao mesmo tempo você já sabia isso desde sempre, né? Quem foram suas referências em relação a essa determinação, a esse objetivo de buscar, né, um objetivo? Quem foram essas referências? Principais referências foram com certeza a família, né? Fui moldado realmente com os valores familiares a ter essa disciplina, buscar realmente o trabalho e o desenvolvimento. E depois por professores no começo, né? Tanto na escola técnica quanto na universidade, mentores realmente me inspiraram a seguir um caminho que depois eu fui trilhando. E esse caminho da pesquisa e inovação tem muito a ver com isso. Eu lembro muito bem de uma disciplina, início de faculdade, práticas de oficina, onde um professor mencionou para todos os alunos da aula: se vocês querem seguir nesse ramo, aprender, estudar mais sobre processos de fabricação, estudem alemão, porque a Alemanha é referência na área. E isso marcou. Então foi mais um insight que eu peguei para começar a me desenvolver. Me matriculei em curso de língua e comecei a fazer naquele modo clássico, né? Uma vez por semana, sem conseguir falar, mas isso foi me dando também aí, muitas possibilidades que depois culminaram com uma ida para a Alemanha. Então, a língua alemã mais o trabalho com pesquisa me trouxe essas possibilidades. E quanto tempo você ficou na Alemanha, Ricardo? Eu fiquei no total 5 anos. Essa é uma trajetória interessante, porque a primeira vez que eu fui foi para o intercâmbio acadêmico. Então, eu estudava engenharia mecânica e atuava também como bolsista de pesquisa em institutos de pesquisa, da mesma forma que no Brasil, atuando com projetos para a indústria. Esses 6 meses se transformaram em 1 ano. Eu tranquei meu curso de graduação no Brasil, porque depois disso eu consegui um estágio numa empresa na Alemanha, então troquei de cidade e fiz um estágio por 6 meses na área de vendas para a indústria de metrologia. Então, nada a ver com o que eu fazia, mas essa oportunidade apareceu e eu resolvi também ter essa experiência. Após esse estágio, eu retornei ao Brasil para concluir meu curso de graduação. Logo que eu terminei, voltei para a Alemanha para iniciar um mestrado na área de engenharia mecânica e processo de fabricação. E daí? Como é que foi isso? Aí você ficou no mestrado, daí lá na Alemanha mesmo? Isso, fiquei no mestrado na Alemanha, em outra cidade, ou seja, 3 cidades na Alemanha. E nesse mestrado eu atuava também como engenheiro de projetos. Tínhamos iniciativas com indústria automobilística para usinagem de motores. Então desenvolvi toda a minha tese nessa área, bem interessante. Fiz programações em MATLAB, escrevi minha tese em alemão, fui apresentar em empresas na Áustria que nos davam suporte nesse projeto. E logo após eu iniciei um doutorado. Ainda na parte de fabricação, porém eu mudei a área, saí da automobilística para a área médica. Então, usinagem de próteses dentárias, por exemplo, né, com diferentes materiais sustentáveis, também próteses ortopédicas. Foi algo bem interessante, aí, microusinagem, que essa possibilidade aí surgiu realmente. Certo. E aí, como que foi essa transição? Assim, foi uma escolha? Foi uma oportunidade para ir para uma área médica? Como que você voltou depois? Na época foi uma escolha porque eu estava atuando na área automobilística de fabricação, e naquele ano existiu realmente um grande boom de pesquisa e desenvolvimento na área médica. Eu resolvi aproveitar essa oportunidade, vislumbrando aí futuros negócios também. Mas teve uma situação que, durante o meu doutorado, aconteceu um fato interessante de carreira. Eu também comecei a me questionar, muito tempo na Alemanha, muito tempo fora do Brasil, focado realmente em muitos assuntos técnicos, e eu percebi que eu estava perdendo a minha essência. E eu resolvi, então, fazer alguns questionamentos e tomei a decisão de interromper o doutorado e voltar para o Brasil. Que decisão difícil! Como é que foi essa volta? O que foi esse estalo? Muito a questão de ressignificar algo mesmo, que desde o meu início da escola técnica e com o trabalho na pesquisa, eu tinha muita clareza que eu queria chegar até o final, terminar um doutorado e ficar em empresas na Alemanha, em cargos de liderança. Mas aí entrou muito forte o componente familiar também, de pensar: será que tudo isso aqui faz sentido realmente para esse momento, para o que eu almejo na minha vida?
E fiquei realmente conversando com família, conversando com mentores também, amigos, né, sobre como tomar essa decisão. Mas não é fácil, realmente não é fácil. Cada pessoa tem uma opinião diferente. Né? Muitos falam, não saia da Alemanha, o que você está fazendo? Né? E num certo momento eu tomei a decisão e retornei. E retornei para tirar férias. Então foi o meu segundo choque. Sair da Alemanha, retornar para Chapecó, para a casa dos meus pais, onde eu tinha saído muito jovem, para passar um período de férias realmente. Uau! E aí? Na primeira semana eu já questionei o que eu estou fazendo aqui. Por que eu voltei? Porque eu voltei, estava atuando com pesquisa e inovação na Alemanha. Então foi um momento difícil, mas eu comecei realmente a entender o porquê eu precisava desse momento, porque aquilo era importante para mim. E depois que eu tomei realmente consciência, eu comecei a procurar oportunidades de trabalho no Brasil. E aí veio o terceiro choque. Ninguém me conhecia no Brasil. Sim, porque você estava todos os últimos anos fora. E assim, uma experiência muito acadêmica também, né? O que é difícil também. As empresas buscam um mix, né? Isso. Apesar de ter participado sempre de projetos com a indústria, fica claro essa questão da experiência acadêmica. E como eu perdi muito contato no Brasil e pela minha imersão na Alemanha eu não mantive contato, e aí veio um grande aprendizado para a carreira, o networking. Né? Eu realmente tive dificuldade para me realocar no Brasil, né? Para me recolocar. E surgiu uma oportunidade em Brasília para atuar na equipe que estava desenvolvendo os institutos de tecnologia e inovação do Senai. Por eu ter essa experiência, né, eles estavam fazendo consultorias com MIT e Fraunhofer, então eu participei dessa fase da equipe. Porém, já desde que eu voltei da Alemanha e comecei a ter essa vontade de ficar no Brasil, surgiram na mídia notícias sobre a implantação da fábrica do BMW Group em Santa Catarina. Então eu também comecei a vislumbrar essa possibilidade. Sou catarinense, falo alemão, quero voltar para lá e ir para a indústria. Então comecei a tentar realmente buscar essa oportunidade. Na época eram notícias de mídia, então esfriava e esquentava, né? Não tinha ainda uma decisão. Então rumei para Brasília para essa experiência no Senai e num belo dia fui chamado para uma entrevista pela BMW. E aí realmente onde tudo mudou novamente. Eu fui então chamado para fazer parte do projeto. Na época era de fato a implantação da fábrica no Brasil e a minha função era de gestão de projeto, essa interface de construção, de empreendimento, instalação de equipamentos e início de operação. Então estou na equipe desde a fase inicial. E esses desafios foram muito, muito importantes, né? Também para o meu crescimento. Né? A questão de eu ter essa vivência da cultura alemã, de ter participado muito de gestão de projetos, me trouxe aí essa oportunidade de poder navegar por esse mundo. Né? Proposta incrível deles, né? E é interessante, né, Ricardo, porque as pessoas veem muito onde você está hoje, né? Mas soa até estranho quando você fala, me vi desempregado no mercado de trabalho sem networking, porque fiquei imerso na Alemanha. Então soa até estranho. É importante as pessoas também entenderem que em cada pessoa, cada escolha tem os resultados, cada pessoa tem sua trajetória, tem as suas dificuldades, as suas batalhas, e por isso a gente... Mas uma coisa é fato, né, Ricardo? O estudo nunca é em vão. Eu acho que de tudo que, né, você está trazendo em relação a isso, o estudo com certeza te levou a essa oportunidade na BMW, mesmo não tendo toda aquela experiência que talvez, né, eles teriam expectativa. Eu diria também, Paola, que essa questão de trabalhar com projetos multidisciplinares e equipes também multiculturais me habilitou a isso. Então, quando eu comecei nessa atividade, rapidamente eu percebi que eu não iria conseguir fazer só aquilo que eu fui contratado. Né? Porque existiam ali um mar de oportunidades. Então, rapidamente eu me envolvi com tópicos de infraestrutura, tópicos ambientais, tópicos de relações institucionais e governamentais. Eu fui me colocando à disposição para assumir desafios. E isso também me abriu muitas portas. Né? E esse é um dos tópicos que eu frequentemente falo, tanto para a minha equipe,
que atua comigo hoje, quanto também em processos de mentoria. A importância de você se colocar à disposição, levantar a mão, assumir um protagonismo e dizer, eu quero liderar isso, eu quero contribuir com essa forma. Assim você realmente assume o palco da sua carreira. Com certeza. E Ricardo, quando você fala, né, a gente fala inclusive muito de declarar intenção, né, que é isso que você está trazendo. Como que as pessoas podem fazer isso? Quem que elas têm que avisar? É a liderança direta? Porque ela precisa fazer uma leitura desse cenário também, né? Porque às vezes pode dar... A gente até conversou num podcast anterior que nem sempre o declarar a intenção deu certo. Mas, assim, o que é mais estratégico, assim, para você também talvez não desagradar teu gestor de que você... Nossa, mas esse aí tá olhando demais. Como que a pessoa pode costurar isso? Acho que isso é valioso, essa... Esse é um movimento bem importante e relevante para a carreira, né? Eu vejo que primeiro a pessoa ela tem que tomar consciência daquilo que ela quer. E aí fazer uma reflexão, de fato, do que traz mais satisfação e motivação para ela. Né? Quais foram as experiências que ela teve até esse momento de carreira que trouxe bagagem e repertório que vai trazer as preferências, o que ela realmente deseja fazer. Olhar para isso. Olhar também para as oportunidades que existem na empresa e onde ela conseguiria se encaixar. E, de fato, também externalizar isso. A empresa, o gestor, precisam saber das intenções. Claro, encontrar maneiras para isso. E aí as conversas frequentes com a equipe, os one-to-ones, né? Não só falar de questões técnicas, mas das aspirações, né? Criar esse ambiente de confiança para que o colaborador consiga colocar esse tipo de conversa também para o gestor. Isso é fundamental. Fundamental. E também não só dentro da empresa, né, Ricardo? As pessoas podem olhar isso fora. Algumas pessoas que nunca trabalharam, por exemplo, no setor automotivo que me procuram, até em virtude de vagas, de estar muito dentro desse meio, mas assim, o que você sabe do mercado automotivo? Quais são os grupos que você participa? Quem são as pessoas que você conhece? Então, as pessoas precisam cultivar isso para elas conseguirem entrar, né? O que está sendo falado hoje dentro do mercado automotivo que todo mundo vai olhar para isso? Então, a pessoa precisa ter essa iniciativa, né? E é uma série de coisas que você precisa fazer, não uma coisa só, né? Isso. Se manter atualizado, buscar as conexões, buscar as pessoas referência e realmente se colocar à disposição para aprender primeiro. Acho que isso é algo fundamental nessa jornada, né? Essa experiência que eu tive desse gap de networking também me mostrou isso. Né? E desde então eu tenho alimentado muito essa questão. Né? Busco me envolver com tópicos institucionais, tópicos de inovação fora da empresa, para trazer realmente, tanto para o meu desenvolvimento quanto para a minha equipe e para o negócio, novidades. Né? E isso tem a ver com se manter conectado. Perfeito. E, Ricardo, conta nessa implantação. Como é que é fazer a implantação de uma fábrica totalmente nova, com uma mega responsabilidade? Como que é fazer parte? Quais foram os principais desafios? Esse é um processo muito transformador, eu diria, porque é começar realmente algo do zero. Né? Nós tínhamos, na época, 25 colegas alemães expatriados, e nós tínhamos ali uma missão de colocar uma fábrica para rodar em 10 meses. Ou seja, foram 10 meses do início da construção da fábrica até o início da operação, o primeiro carro. E, em paralelo, montar um centro de treinamento, recrutar, selecionar, contratar as pessoas, treiná-las para ter essa mudança digital de um centro de treinamento para uma fábrica em operação. Tínhamos lá na época também auxílio de colegas tradutores, né, que ajudavam nessa fase então de transmitir tanto o conhecimento quanto a cultura de produção e de qualidade da empresa para os colaboradores brasileiros, para que a gente conseguisse atingir os objetivos. E isso trouxe muito crescimento realmente, aprender com os desafios, ter uma visão sistêmica, visão estratégica e realmente lidar com essa, eu diria até pressão por cronograma, mas não uma pressão pelo trabalho em si, porque existia muita colaboração e num projeto como esse isso é fundamental, né? Perfeito. E do ponto de vista de pessoas, que tipo de dificuldades vocês enfrentaram e enfrentam até hoje em termos de competências que são valorizadas? O que está acontecendo hoje de demanda dentro desse mercado automotivo que as pessoas precisam se qualificar? E vocês têm até dificuldade de encontrar profissionais com essas soft e hard skills?
Na época do início da implantação foi realmente um pouco mais difícil por ser a primeira indústria automobilística desse porte no estado, né? Apesar da região ter um componente metal mecânico e também cultural, educacional muito forte desenvolvido, várias empresas estão na região de metal mecânica, setor de plásticos também, moldes e matrizes. Então teve uma fase sim no início mais difícil pela questão trabalhar num ritmo de produção automotivo que demanda aí um alto índice de qualificação e qualidade, né? Então a gente teve sim essa fase, mas investimos muito em treinamento, né, em qualificação, e hoje em dia no mercado automobilístico a gente fala muito nas grandes transformações, né, as questões aí de sustentabilidade, economia circular, digitalização, eletrificação, tudo isso é fundamental realmente, estar atento a essas mudanças, estar aberto a esses desafios. Porém, uma coisa que eu falo muito é não esquecer do básico, né? E o básico no chão de fábrica é esse contato com as pessoas, né? É você estar realmente presente, é você investir em pensamento crítico, em resolução de problemas, em comunicação, em colaboração. Então, o componente de people skills ele é muito fundamental, né? Nesse mundo que é feito pelas pessoas. Perfeito. E dentro desse background, né, quando a gente olha acadêmico, tem projeto, tem qualidade, como que você chegou a uma diretoria de montagem? Essa decisão também ela trouxe aí muitos pensamentos de carreira. Nessa fase de implantação do projeto, eu tinha uma função específica e me envolvi com outras atividades. Quando chegou no momento de encerrar o projeto e ficar com a produção em série, surgiram também questionamentos, tanto meus quanto da própria empresa, e oportunidades. Eu tive, por exemplo, um convite para fazer a mesma função numa planta que iria começar essa fase de implantação no México. Eu tive a oportunidade de migrar para uma área de relações governamentais, que é uma área que eu gosto, institucional, e que eu tive bastante contato nesse início. Mas também surgiu a oportunidade de migrar para a produção. E eu pensei, é minha oportunidade de fazer também algo diferente, ter essa experiência na produção. E a porta de entrada foi a qualidade. Nós tivemos aí também uma questão que eu digo que são oportunidades. Nós nacionalizamos de forma muito rápida os gerentes da fábrica. Então eu tive uma oportunidade de assumir uma gerência de qualidade nessa troca realmente. E eu entrei então numa área que era gestão e solução de problemas, auditoria do produto, sistema de gestão da qualidade. Então eu tive aí muita oportunidade realmente de colocar em prática tópicos que eu estudei, tópicos que eu me desenvolvi e aprender realmente com as necessidades da produção. Legal. Uma coisa que as pessoas me procuram e perguntam muito também, cara, principalmente profissionais de engenharia, né? Você que veio de uma carreira acadêmica, técnica, mestrado, início de doutorado, como identificar? Vamos olhar para as pessoas ou vamos crescer dentro de uma área especialista? Que momento você entendeu? Não, eu quero cuidar de pessoas, eu quero fazer gestão de pessoas. Essa pergunta é muito interessante, né? Que ela sempre surge realmente. Eu também me questionei nesse momento por essa vontade, essa aptidão técnica, porém esse contato com gestão de projetos e essa gestão indireta de pessoas foi realmente aflorando aí essa paixão, né, de poder despertar esse algo a mais, né, de poder influenciar de forma positiva o desenvolvimento e o crescimento de alguém. Então foi isso que me despertou realmente para essa questão de liderança e gestão de pessoas. Foi um momento marcante, eu diria, de muito aprendizado, de muita conexão, e são tópicos também que eu discuto com a minha equipe e também em sessões de mentoria, né? Eu vejo assim, Paola, não é nem muito a questão dessa intenção, eu quero ir para esse caminho, eu quero ir para o outro, né? Mas o que você está fazendo para realmente adquirir conhecimento e experiência? E se você está fazendo isso de forma estratégica ou não. Um exemplo, não é só eu conseguir mais um diploma, é a maneira como é que você vai impactar o teu meio e o teu negócio com isso. Qual vai ser o teu diferencial? E aí, com base também nas suas preferências, no seu histórico de bagagem, repertório, escolher esse caminho.
E, lógico, gestão de pessoas, você tem que gostar de pessoas, né? Sim. Esse é um componente fundamental. Com certeza, é fundamental mesmo. E é interessante, né? Porque os cargos, eu acho que o engenheiro em si, ele sofre muito. Porque eu conheço vários que não querem fazer gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo eles se sentem numa limitação de carreira. Então, se eu não fizer gestão, eu não consigo crescer. Aí, por outro lado, eu vejo algumas lideranças que eu acompanho de mercado, eles falam, seja o melhor especialista dentro de algo que você seja muito, muito especialista a ponto de você ser ser muito diferenciado no mercado. Se você tem essa consciência, vá para esse caminho. Como, né, existe, mas eu vejo as pessoas ainda muito, eu não quero ser gestor, sou técnico, quero me especializar e agora eu vou ficar estagnado. Então tem essa sombra no engenheiro, não tem, Ricardo? Tem sim. E por o engenheiro gostar muito da parte técnica, ele não quer sair daquilo. Né? Nós mesmos hoje, líderes, gestores, tem momentos que a gente vai entrar mais no técnico e nós temos que dizer, espera aí, não posso entrar muito aqui, tenho a equipe, tenho que deixar a equipe também se desenvolver. Né? Mas eu vejo muito um componente positivo disso. Né? Esse conhecimento técnico nos habilita também a esse pensamento estratégico e sistêmico, olhar o todo realmente. Né? Ter uma visão antecipada mesmo do que pode acontecer e assim ajudar na orientação das equipes. Perfeito. E o que você está vendo de tendências dentro da indústria automotiva, até como um norte para que as pessoas se atualizem, para que elas se qualifiquem, para que elas fiquem mais competitivas dentro do mercado de trabalho? Pela transformação da indústria, com certeza as questões de digitalização, inteligência artificial, eletrificação, sustentabilidade, economia circular, eficiência energética, são tópicos realmente do momento, né, onde todos nós precisamos da criatividade das pessoas para encontrar soluções que são ainda complexas, pela questão balanço entre disponibilidade de recursos e aplicação. Então, essas são qualificações importantes, mas, porém, eu vejo muito a questão das qualificações comportamentais, people skills, que elas precisam andar em paralelo. E na indústria automobilística, pela questão de ter muita conexão com as pessoas, a gente precisa demais de pensamento crítico, de colaboração, de skills de comunicação, porque no dia a dia é isso que vai fazer a diferença. Né? E aliado a isso, a criatividade e a inovação, né? Para colocar as ideias em prática e sair do papel. Né? Perfeito. Hoje na BMW vocês estão com quantos funcionários na planta ali em Santa Catarina? A gente tem pouco mais de 600 colaboradores, né? E com os terceiros a gente chega aí a 1.000 colaboradores. Certo. E o que vocês estão produzindo ali, Ricardo? Nós produzimos hoje o BMW X1, o Série 3, o BMW X4 e estamos lançando o BMW X5 PHEV, que vai ser o primeiro veículo híbrido, então entrando na eletrificação também da planta. Que legal, essa era a minha próxima pergunta sobre como é que está os veículos elétricos, o híbrido, como é que está essa transformação que vocês estão vivendo lá também? Essa transformação ela veio realmente com toda a força, né? Tanto no segmento, né, como na questão de outras fábricas que foram também migrando, né, para a questão da hibridização ou da eletrificação 100%. Então, nós temos hoje um portfólio grande de produtos e fábricas já com questões aí de flexibilidade para conseguir adequar linhas de produção para diferentes tipos de veículos e diferentes conjuntos de propulsão. Né? E não é diferente para a nossa fábrica. Né? Então, a gente olha muito o tópico da flexibilidade da produção, como nós podemos reagir rápido às demandas do mercado sem perder esse componente de ser também rápido nos ajustes. Né? Então a gente olha muito para essas questões aí e nós falamos sempre que a produção ela segue o mercado. Né? E estamos muito conectados com toda a rede de produção. Perfeito. E falando de processo seletivo, o que te chama atenção num candidato quando você faz uma entrevista, quando você conversa com uma pessoa, tanto para o positivo quanto para o negativo? O que você valoriza e o que você levanta uma bandeirinha vermelha assim de opa, não é o caminho? Eu olho muito para a questão da preparação, o que o candidato sabe sobre a vaga, sobre a empresa e a maneira como ele se posiciona.
né? Como ele traz o histórico de vida, de carreira, o que ele já fez, o que ele pôde contribuir nos lugares que ele passou e o que ele pode agregar para a posição que ele está almejando. E isso diz muito sobre autenticidade, diz muito sobre conseguir trazer essa experiência de forma positiva para um próximo passo, porque é isso que a gente olha muito, né? Que o candidato consegue agregar na próxima função. Né? Então, conseguir colocar tudo isso numa sala de entrevista é fundamental. Perfeito. E conta para mim, vamos falar dessa carreira / aí de mentor, de palestrante. Como que isso aconteceu? Como que você se viu nesse papel? E como que você vem inspirando as pessoas, né? Seja na mentoria, mas também dentro das suas palestras para ter sucesso na carreira? Essa foi uma descoberta também muito interessante, né? Eu resgato desde o meu histórico lá de iniciação científica, está envolvido com apresentações, com gestão de projetos, está envolvido em eventos, e eu comecei a ser procurado por muitas pessoas para passar dicas, para conversar, para fazer às vezes até micro-mentorias. Então eu comecei a participar de programas internos, sendo mentor, tanto na nossa planta quanto em outras unidades de forma remota. Isso me despertou também cada vez mais o interesse. Entrei também em programas de escolas de negócios e resolvi realmente entrar de cabeça, né? Pela questão de eu poder contribuir com as pessoas, inspirar realmente com situações que eu vivi, mas também ajudá-las a despertar esse potencial que muitas vezes está adormecido numa questão aí de crença ou numa forma aí de ver algo diferente ou de se colocar, às vezes, numa situação de eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Então, de ajudar realmente a olhar esse lado interno que está aí escondido para realmente explorar possibilidades. E dentro da parte de palestras, né? Que temas que você aborda? Você fez algum preparo para estar no palco, para trazer essas palestras, Ricardo? Eu tenho olhado muito, já há um certo tempo, as questões de autoconhecimento. Fiz realmente um mergulho nessa temática aí, fiz alguns assessments comportamentais. E isso me ajudou muito a descobrir aí o meu máximo potencial. Entrei também em algumas mentorias de marca pessoal para olhar para propósito e também agora especificamente para focar em mentorias e palestras, né? Eu gosto muito de trazer experiências, vivências que eu tive e entrar em tópicos de liderança, gestão de pessoas, que eu vejo que eu posso contribuir muito com quem está almejando aí essas funções. Sim, não tenho dúvidas. E, Ricardo, olhando o teu LinkedIn, você falou uma coisa muito interessante agora e que, para mim, eu vejo que muitos profissionais negligenciam e isso, não ter isso, na minha opinião, como uma estratégia de carreira é um grande gap que você tem, que é a construção de uma marca pessoal. E você tem isso muito bem feito no teu LinkedIn, porque a gente entra lá, a gente sabe exatamente o que você faz e, ao mesmo tempo, isso em convergência com o seu trabalho. Né? Porque eu percebo que, além da questão de tempo, tem uma questão de que, em algum momento, isso pode não convergir. Como que você faz para equilibrar as atividades como diretor dentro de uma grande empresa e também estar mentorando, palestrando? Como que isso te agregou nas suas atividades? A questão de exposição e marca pessoal, eu também não era tão ativo assim nas redes sociais, LinkedIn principalmente, né? Eu fazia algumas postagens, basicamente focando em lugares que eu estive, lugares que eu palestrei, interações da empresa. E eu comecei também com o auxílio de mentoria, olhar para isso de forma estratégica, né? Então eu tenho hoje, de fato, uma construção onde eu coloco conteúdos com base em situações que eu vivenciei, meus valores, tópicos que eu acredito que eu possa contribuir com as pessoas, gerar realmente um impacto e encontrar o balanço também com os desafios corporativos que também trazem muito ensinamento, né? Então eu olho muito para experiências, vivências e faço esse balanço aí com a questão corporativa. E você falou no tópico balancear realmente todas essas questões, né? Eu tenho também um componente familiar bem interessante. Eu sou casado e tenho uma filha de 3 anos. Isso também mudou muito a minha vida.
E além disso, a minha esposa, que também era da indústria, está empreendendo. Então, além de eu estar aí no mundo executivo com as mentorias e palestras, tenho uma esposa empreendedora e uma filha de 3 anos. Então, a demanda realmente aumentou para mim. E eu precisei me adaptar aí a essas necessidades, mas a experiência é fantástica realmente. De colocar tudo isso em prática. Perfeito. Muitas pessoas, quando eu faço essa provocação de como é que tá a tua projeção de carreira em rede social, como que você tem se posicionado, você constrói a tua autoridade, não constrói, e muitas pessoas ficam assim, mas se eu postar, meu chefe não vai gostar, isso eu não sei se eu posso falar, e eu busco exercer um papel de tentar achar um elemento neutro. Né? Você não precisa ficar falando das coisas da sua empresa. Qual que é a tua opinião sobre isso, de quem quer fazer essa movimentação, essa construção de marca como você fez, mas quer preservar o seu trabalho e também não criar nenhum desconforto junto à sua liderança? É importante encontrar um equilíbrio, deixar claro também para os representantes da empresa que você está fazendo um movimento. E a empresa também pode se beneficiar muito disso, porque você acaba sendo um embaixador da marca. Então, existe muito conteúdo da empresa que você pode contribuir, pode publicar. Claro, cuidando muito para as questões confidenciais. E aí esse balizamento é importante, mas isso é possível sim. Tanto alavancar a marca pessoal e também alavancar a empresa. Perfeito. E, Ricardo, fazendo uma análise da tua trajetória, né, em relação a tomadas de decisões, na tua opinião, quais foram as decisões mais estratégicas que mais te demandaram, mas que nortearam a sua carreira até onde você está hoje? Tem alguns elementos que foram os principais nessa jornada, né? A questão de ter tomado a decisão de sair de casa muito cedo, numa situação que eu tinha um conforto familiar, não precisava sair, mas eu quis buscar esse desafio, tive apoio para isso, e isso aí foi um divisor de águas realmente na construção de uma carreira. Os aprendizados que eu tive nessa jornada me trouxeram isso. E depois, claro, a decisão de ir para a Alemanha, né? Eu lembro muito bem que já contei essa história para algumas pessoas, quando eu fui fazer a entrevista, que era online, por telefone, no dia anterior eu liguei para o meu pai e disse, eu não vou fazer, eu não estou preparado, eu não falo alemão. Né? E ele me disse, você vai, você consegue, e ele me deu muita força. E na entrevista foi super bem, eu consegui me defender no alemão que eu tinha naquela época. Num certo momento a entrevista mudou para inglês e, para minha surpresa, no final ela mudou para o português. Quem estava recrutando era um brasileiro que estava na Alemanha. Então, você já imaginou se eu tivesse desistido de participar da entrevista? Ele não me contratou por eu ser brasileiro, mas ele viu elementos ali em toda a fase da entrevista que me habilitaram realmente a encarar esse desafio. Né? Então, a gente de fato não pode ter aí esse medo, esse receio, né, de não dar conta. Seriam de fato os sabotadores, né? Mas se colocar realmente em situações de desafio. Né? E de vulnerabilidade também, né, Ricardo? Porque a gente cresce na vulnerabilidade, porque se você fica fugindo da vulnerabilidade, aí está a estagnação, né? Acho que as pessoas têm que refletir muito sobre isso. Está estagnado por quê? Onde você não está arriscando? Onde você pode arriscar? Então, acho que é importante, principalmente nesse papel de mentor também, né? Com certeza. E quem são suas inspirações, assim, né? Você comentou da tua família em termos de referência, mas também profissionalmente, seja colegas também que você tenha no meio ou fora do meio. Sabe aquele que você acompanha, que você segue no LinkedIn, que você quer ver o que aquela pessoa está ouvindo, falando? Quem são as inspirações? Eu me inspiro muito em pessoas que buscam a excelência, que elas conseguem realmente agregar algo diferente e crescer. Olho muito para o esporte. Tenho aí inspiração em pessoas como Gustavo Borges, Giovanni, próprio Bernardinho, técnico de vôlei, né? Acompanho muito ele, fiz até uma imersão já com ele. E são tópicos que trazem aí esse componente de superação, de motivação. Isso eu vejo fundamental. Tento passar isso também para a equipe em mentorias. Questão familiar, com certeza, sempre fui muito impactado e inspirado, né, pelos valores, pela trajetória da família, tanto pai quanto mãe, na questão de ser correto, de fazer o algo mais,
de ter respeito, ter humildade. E na empresa também olho muito para pessoas referência, né? Principalmente no começo de implantação do projeto. Eu tive ali meu primeiro gestor que foi fundamental no meu desenvolvimento. Eu costumo falar que ele é um alemão fora da curva, né? Porque ele trouxe realmente esse impacto motivacional para as pessoas numa construção de um empreendimento. E tem também uma diretora nossa de relações institucionais e governamentais, que é para mim uma grande inspiração, né? Gleide Souza. Inclusive pode ser uma dica para trazê-la para cá também, tá? Pode contribuir muito. Eu aprendi muito com ela nas questões de negociação, né? De como a gente falar algo duro, mas com classe, em momentos aí complexos. E isso me ajudou muito aí na questão de desenvolvimento, na questão de comunicação e como tratar esses tópicos institucionais que são complexos, mas de maneira mais simples. Perfeito. E, Ricardo, você hoje, as suas mentorias, você atende somente pessoas da empresa ou você abre para fora também, para que, por exemplo, quem quiser ter uma mentoria com o Ricardo, é possível te acessar para isso? Sim, eu abro para fora também. Essa é a nova descoberta, né? Sair também do mundo empresa e também poder oferecer para o público em geral e eu também poder aprender com isso e contribuir com as pessoas. Né? Com certeza, e palestra também. Também. Que legal. E você chegou a estruturar todo um processo, porque eu percebo que às vezes, né, Ricardo, a pessoa quer conversar com aquela pessoa. Ela quer uma hora, ela não precisa de muito material, ela quer só conversar, né? Ter uma orientação, enfim. Você chegou a estruturar todo um processo de mentoria ou você trabalha muito nessa influência, nesse direcionamento baseado no teu background? Como que tá isso? A gente precisa cuidar para não confundir a mentoria com terapia, né? Então é importante ter a estruturação, né, de buscar esse repertório. Eu gosto muito de olhar para esse histórico da pessoa, né? Ali entra o componente de despertar o que está ali escondido, tratar assuntos pontuais também de desenvolvimento comportamental. Eu gosto muito desses tópicos, né? E nas sessões estruturar de fato alguns entregáveis, né? Tópicos que eu posso contribuir com a minha experiência, mas que a pessoa também consiga buscar esse desenvolvimento, né? Então podem ser tarefas mesmo na própria mentoria ou entre sessões para que ela consiga realmente ter esse despertar, né? Então essa estruturação é importante. Claro que as sessões vão levando também alguns pontos que a gente precisa ajustar, né? Mas a estruturação é fundamental. Ter as ferramentas que você pode utilizar, porque nem sempre naquele dia que você pensou em trabalhar aquilo é aquela demanda que vem, né? Tem isso também. Bem, bem bacana, Ricardo. E me conta, você tem livro, frase? Agora no último podcast que nós gravamos, a nossa convidada trouxe um filme e ela trouxe uma frase de um filme. Foi super interessante. Você tem alguma coisa nesse sentido que você leva para a tua vida, que você consulta, que você fala para as pessoas? Eu tenho lido bastante, né, livros do Adam Grant, né, como Dar e Receber, originais. Gosto muito das publicações do Simon Sinek. Tem um livro, inclusive, que eu fiz uma publicação, que é o Líderes se Servem por Último. Nesse livro ele traz uma frase bem interessante que diz o seguinte, né, que a liderança não é a licença para fazer menos, ela é a responsabilidade para fazer mais. E eu tenho isso realmente como algo interiorizado em mim, para levar para a equipe, para levar também em processos de mentoria, que é a gente poder contribuir, poder inspirar, poder ajudar as pessoas a se desenvolverem. E esse é o fazer a mais, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Aí entram também algumas frases do Bernardinho que eu gosto muito, né? Que o líder ele alcança resultado junto com o time. Então essa questão da colaboração e trazer o time para jogar junto, né? Isso é fundamental também no aspecto da liderança. E o que você vê como principal desafio hoje do líder, com todas essas mudanças, inovação, a questão desse encontro geracional? O que você vê de desafio? Temos alguns desafios, né? Essa gestão de mudança é um deles. A questão dos tópicos aí multigeracionais é de fato o líder poder entender as pessoas, se colocar também à disposição para ouvir. Muitas vezes a gente tem algumas crenças que nos limitam e é importante ter esse espaço,
né, para entender as pessoas, para que elas possam se desenvolver. E não esquecer dos princípios básicos da liderança, né? Que é você estar com as pessoas, é você dar feedback, né? E você manter uma rotina realmente estruturada disso, né? Não deixar passar. Né? O líder não pode deixar passar, ele tem que ser ativo em manter essa rotina, porque as pessoas precisam de orientação. A gente pensa muitas vezes, não precisa mais, né? Mas as pessoas têm níveis de maturidade diferentes. Então, a gente tem que adaptar a nossa forma de agir como líder conforme a necessidade dessas pessoas. Perfeito. E, Ricardo, estamos chegando à nossa última pergunta do Pode Conectar, a pergunta que deu início aí a toda a criação desse podcast. E a pergunta é, por que você faz o que você faz? A minha descoberta foi realmente no sentido de inspirar as pessoas a despertar o seu máximo potencial, de fato, para alcançar resultados de forma consistente. Depois que eu tive realmente essa imersão, eu entendi que tudo que eu vinha e venho fazendo na parte de gestão de pessoas e liderança me leva a isso mesmo. Como colocar as pessoas numa situação que elas consigam criar mais, se desenvolver. Então é isso que eu tenho buscado e tento agora também, nas mentorias e palestras, levar adiante. Muito incrível sua trajetória, Ricardo. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que a gente vai conseguir impactar, inspirar muita gente com tanto de insight e coisas boas que você trouxe. Obrigada mesmo, inclusive, pela disponibilidade de vir até aqui, vindo de outra cidade. Isso é inédito aqui no Pode Conectar. Especialmente para isso, muito obrigada. Legal, fico feliz. Obrigado pelo convite. Satisfação estar com você aqui e parabéns pelo trabalho. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar. Esse podcast ficou incrível, então você curta, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Obrigada!